Olá, meus amigos! Vamos começar uma série de comentários sobre a reforma administrativa. De imediato chama sua atenção que a PEC já ganhou numeração, né? É a PEC 32 de 2020. O lugar mais fácil que você tem de ter acesso ao texto integral é na própria página lá do Planalto, legislação, tem lá lei ordinária, lei complementar, tem PEC. Clica lá, PEC, tá lá a PEC da reforma administrativa, como o governo encaminhou ao Congresso. Muito bem, o artigo 1º da PEC, a Constituição passa a vigorar com as seguintes alterações. Então, todas as alterações no texto constitucional estão no artigo 1º da PEC 32 de 2020. E o primeiro artigo alvo da alteração é o artigo 37 de nossa Constituição, que, sem dúvida nenhuma, é o principal artigo constitucional para o direito administrativo. Inclusive, o tema servidor público, né, que é o foco da reforma administrativa, tem várias garantias constitucionais aqui nos incisos e parágrafos do artigo 37 de nossa Constituição. O caput vai mudar e ele vai ficar da seguinte forma. Vamos tentar ser o mais claro possível? Olha a redação atual do caput do artigo 37 de nossa Constituição. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte. Eles resolvem colocar mais princípios no rol previsto pelo 37 caput e ele passa a ficar com a seguinte redação, se passar, né, ele passará a ficar com a seguinte redação. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública, eficiência e subsidiariedade. E também ao seguinte. Vejam, princípio nenhum precisa ter previsão no texto constitucional para existir, né? Ele está acima da norma, né? Como fala o nosso rei, Celso Antônio Bandeira de Mello, é mais grave ferir um princípio do que uma norma. Até porque, às vezes, a própria norma está ferindo o princípio, né? Não foi feito num contexto republicano e tal. Mas é interessante, né? O princípio ganhar status constitucional. Isso, para quem faz concurso público, chama a atenção dos examinadores. Então, além da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que nós tínhamos no texto constitucional, eficiência acrescentada pela emenda 19 de 98, agora nós temos essa série de outros princípios. Penso que faltou aqui, no meu entender, o maior de todos os princípios do direito administrativo hoje em dia, principalmente quando temos governos de exceção, que não brindam muito o Estado democrático de direito, que criam dossiê de antifascista dentro da máquina administrativa e tal, que é o princípio da motivação, super conhecido, que você, por exemplo, tem lá no rol do artigo 2º da 9784 de 98, de 99, né? Esqueci o ano, vamos confirmar, já que a gente citou, né? A 9784 de 99, agora saiu automaticamente de 99, é a Lei Geral de Processo Administrativo. Isso aí, 9784 de 99. Já que eu estou abrindo ela aqui, olha o artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Motivação, razoabilidade, segurança jurídica. Esse rol aqui é melhor do que o proposto pelo governo na reforma administrativa, me desculpe, é o rol que eu considero até mais contemporâneo na administração pública. Agora, tem colocações interessantes a se fazer aqui, né? Por exemplo, eu botaria no mesmo balaio, né? A eficiência que já está lá, eu botaria boa governança pública, inovação, né? Aí você tem princípio da imparcialidade. Olha, eu colocaria imparcialidade dentro da impessoalidade. Dá perfeitamente para colocar no mesmo balaio.
A máquina tem que ser imparcial. Se ela é imparcial, ela é impessoal. Não precisava, penso eu, quebrar. Vai fazer, sabe o quê? Que a doutrina amanhã comece a inventar alguma diferença significativa entre eles, porque vai ter que dar alguma coisa pro cara, né? Principalmente quem faz concurso público, que quer aquilo tudo arrumadinho, não vale a crítica que a gente tá fazendo aqui, dá na mesma e tal, não. O cara vai chegar lá numa prova, doutor, qual é a diferença de impessoalidade para imparcialidade? Pô, alguém vai ter que escrever isso. Aí começa a aparecer aquelas doutrinas pueris por aí, né? Que não prestam para nada e que nos tiram tempo, pô. Por isso, a crítica ao dispositivo, né? Estão colocando coisas aí que não precisava. Quer dizer, se eu sou eficiente, eu não tenho uma boa governança pública? Se eu sou eficiente, não é evidente que eu usei da inovação para buscar essa eficiência? Então, sinceramente, me surpreende, né? Ver esse tipo de coisa. E o pior é que já já você vai começar a encontrar doutrina trazendo essas diferenças de algo que não tem diferença. Mas, enfim, fazer o quê, né? Transparência, desde a LRF, Lei Complementar 101 de 2000, né? Nós temos a transparência fiscal, depois chegamos na transparência governamental, com a Lei do Acesso, né? A Lei do Acesso é a 12.000, me fugindo agora o número da Lei do Acesso, mas vamos trazer aqui. A Lei do Acesso é a 12.000, cadê a Lei do Acesso? Acesso à informação, 12.527 de 2011, obrigado, você berrando aí, eu não ouvindo daqui, desculpa a demora, 12.527 de 2011, que regula o acesso à informação. Não colocaria no mesmo balaio publicidade e transparência, né? Porque eu posso ter publicidade e não ser nem um pouco transparente, né? A publicidade é você informar os seus atos. Agora você tem atos que você lê, por exemplo, direito financeiro ainda tem muito isso, apesar da transparência fiscal, né? Que você lê e fala, nossa, não tô entendendo nada. Ainda bem que eu fiz direito, né? Receita corrente líquida, receita de capital, receita corrente. Aí você olha aquilo e não entende nada. Quer dizer, olha lá, respeitei a publicidade, mas não respeitei a transparência governamental. E falar em transparência, falar em participação, né? Ele podia perfeitamente, né, fomentar o Estado Democrático e falar na participação. Porque se eu sou transparência, eu vou gerar a maior participação da população. Da responsabilidade, sinceramente, princípio da responsabilidade, isso não é princípio, né? Isso é uma matéria, isso é uma disciplina, um capítulo do direito administrativo. Não sei onde ele quer chegar com isso e colocar responsabilidade como um princípio. Unidade. O que ele quer com unidade? Sinceramente. Eu me lembro que existe, hoje a gente até critica, o princípio da unidade no direito financeiro na lei orçamentária. 4.320, lá de 64. No artigo 2º fala, princípio da unidade, o orçamento é uma peça única. Mas será que ele está querendo dizer que a administração é uma peça única? Sinceramente, essa unidade aqui, vou ter que esperar alguns comentários, né? Porque eu não consigo fazer uma ligação com a gestão governamental. Coordenação, meu amigo, coordenação está resgatando um decreto-lei 200 de 67. Acho que o único autor que fala do princípio da coordenação é Eli Lopes Meireles, citando o DL 200 de 67. Se for lá no decreto-lei 200 de 67, no artigo 6º, ele elenca princípios da reforma administrativa. Pouquíssimo estudado, né? E no artigo 6º, olha lá, as atividades da administração federal obedecerão os seguintes princípios fundamentais. Aí tem lá o item 2, coordenação, entre planejamento, descentralização, delegação de competência, controle. E depois já indica um artigo aqui, artigo 8º e 9º do DL 200, explicando a coordenação. Quer dizer, sempre existiu, né? Não sei se precisava ganhar espaço constitucional, né? Princípio da coordenação. E fecha com o princípio da subsidiariedade. Olha, esse princípio da subsidiariedade, ele tem vertentes, né? Eu não posso radicalizar uma coisa só. O que eu mais uso no direito administrativo e até no direito econômico é quando eu comento o artigo 173 da Constituição da República.
O artigo 173 da Constituição da República fala que o Estado só exercerá atividade econômica em grau de exceção. Quem tem que realizar atividade econômica é o empresariado. Então, olha, princípio da subsidiariedade. Olha, você só vai entrar em ação realmente em grau de exceção. Porque quem tem que fazer isso aí é o cidadão empreendedor, é a iniciativa privada, é o empresariado. Não cabe você realizar atividade econômica. Inclusive, o 173 fala que em grau de exceção, segurança nacional e relevante interesse coletivo eu posso. É a ideia da subsidiariedade. A gente encontra muito a subsidiariedade no nosso grande direito internacional público, né? Aquela história que as cortes internacionais só entram em ação se o país do nacional que está provocando for omisso, não agir, ou depois de esgotar a esfera de jurisdição no seu país. Ainda se sente injustiçado? Então agora você pode ir nas cortes internacionais, princípio da subsidiariedade. Esse contexto da subsidiariedade pode ser encontrado na administração pública em relação às esferas ausentes da federação. Então, a ideia da subsidiariedade também é colocada assim. Pô, o município tem condição de fazer? Então, Estado e União, fica na tua aí. É isso. Olha, o Estado tem condição de fazer, União, fica na tua aí. Princípio da subsidiariedade. Vamos ver se é mais fácil o município fazer, depois o Estado. Eu posso trazê-lo também nesse contexto da subsidiariedade. E, por fim, que é uma matéria bem interessante, que vem crescendo, eu posso ligar a subsidiariedade à tal administração consensual, para evitar a ida a juízo à toa, lá, o meu contexto das cortes internacionais. Vem cá, dá para resolver aí na máquina administrativa, não? Não dá para fazer uma arbitragem, uma mediação, algo do gênero, para evitar ir à toa ao judiciário, na subsidiariedade. Primeiro resolve aí, depois vamos lá. Interessante, se for realmente esse contexto a ser privilegiado na sua interpretação, isso vai exigir de estruturas como PGM, PGE e AGU, uma organização para atender e resolver essas demandas, para só depois se questionar em juízo. Então, é o que mais me chamou a atenção aqui em relação ao rol de princípios oferecidos pela reforma administrativa. Me chamou muita atenção a motivação não estar, porque ela acaba engolindo vários desses princípios. A motivação evita arbitrariedades. A motivação é toda decisão administrativa tem que ter motivação para garantir o seu direito à ampla defesa e contraditório. Então, a motivação me permite o controle das decisões administrativas. Eu reputo hoje um dos maiores princípios da máquina. E se era para aumentar esse rol, com certeza, melhor seria trazer motivação, proporcionalidade, razoabilidade, princípios que o direito administrativo costuma estudar e que eu li há pouco lá no artigo 2º da 9784 de 99, ok? Mas então, estão aqui, insistindo nas novidades, imparcialidade, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública e subsidiariedade. Olha lá, bastante princípio aqui acrescentado ao rol do artigo 37 de nossa Constituição, ok? Então está aí o comentário da proposta de mudança do caput. Nós voltaremos para começar a falar de seus incisos. Valeu, meus amigos, um abraço, até a próxima.